e amém. Foi como um sonho, diz o texto. Fiquei pensando ao longo dessa semana a respeito dessa expressão, foi como um sonho. E dois momentos me veio à mente. A Bíblia descreve vários momentos na vida de homens e mulheres que nós poderíamos enquadrá-los nessa descrição, foi como um sonho. Fiquei lembrando, por exemplo, no encontro de Adão e Eva, diante de tantos bichos, diante de tantos animais, mas não encontravam um ser igual a ele, até que de fato Deus assim o providenciou. Tamanha foi a sua surpresa, a sua admiração, que temos ali uma bela e linda declaração de amor. Esta afinal, que dá a ideia de que de fato Adão não estava assim tão tranquilo, tão sossegado naquele paraíso. Esta afinal, que dá a ideia de que, puxa vida, já que todo macho tem a sua fêmea do seu lado e toda fêmea tem o seu macho, o anormal aqui sou eu. Não é? Fiquei lembrando nesse encontro tão maravilhoso de Adão com Eva, como seria, que cor eles teriam, qual seria o tipo do cabelo, qual seria a cor dos olhos, qual seria a cor da pele, como é que eram os dentes deles, já nasceram adultos, já nasceram grandes, não foram crianças que foram se desenvolvendo, que foram crescendo, já foram formados seres adultos, diferente. E surge aquela mulher assim como num passe de mágica, como que seria Eva, tirada da costela, cabelo escuro, ou não, olhos claros. Como é que seria o sorriso de Eva? Como é que seriam as curvas de Eva? Já pararam para pensar nisso? Fiquei pensando, Adão e Eva. Certamente foi como um sonho, aquela visão tão linda, tão preciosa. Fiquei pensando também, meus irmãos, em um homem que Deus gostava tanto dele, que ao invés de abençoar a vida de outras pessoas com a sua presença, Deus o tomou para si, não permitindo que aquele homem experimentasse aquilo que é talvez as coisas mais tristes que nós experimentamos nessa vida, que é a morte. Estou falando de Enoque. Alguém que andou com Deus, que era amigo de Deus, e tamanha era a amizade desse homem com Deus, que Deus o levou para si sem que Enoque passasse pela morte. Já imaginou? Que situação? Que descrição? Cadê o seu pai? Deus o tomou para si. Morreu? Não. Deus o levou. Como assim? Já que a morte, a partir do pecado de Adão, é aquilo que nos caracteriza, aquilo que põe fim à nossa existência, mas Enoque experimentou algo diferente. Enoque foi tomado por Deus, foi levado por Deus, certamente um acontecimento que descreve, que a mim se apresenta como sendo uma coisa tão extraordinária, tão fenomenal. Por que não permitir que aquele homem continuasse abençoando a vida de outras pessoas, inspirando a vida de outras pessoas? Enoque andou com Deus. Mas fiquei pensando também no Noé que andou com Deus. Diante de uma sociedade tão difícil, diante de uma sociedade libertina, diante de uma sociedade cujos padrões morais, o texto de Gênesis vai descrever para nós como sendo assim, extremamente nocivos, agressivos, contrários a Deus, a Bíblia então apresenta-nos um homem que andava na contramão da cultura dos seus dias. Esse homem era Noé, era como um sonho. Alguém que destoava de todos aqueles que próximo dele estavam. Noé era diferente. Noé andou com Deus. Noé achou graça diante de Deus. É como um sonho um negócio desse, meus irmãos. Porque quando você vê muitas pessoas adotando posturas assim, você poderia até tratar como sendo normal, mas Noé não. Noé é retirado dessa multidão, Noé é colocado numa posição de destaque, e a sua vida, a sua fé, o seu temor a Deus era diametralmente oposto da sua geração. O que nos mostra que não importa as circunstâncias, sempre é possível viver para Deus, ser gente de Deus, não importa a sociedade na qual você esteja inserido. Fiquei pensando em Abraão e Isaac. A gente que é jovem, a gente casa e a gente coloca nos nossos planejamentos, daqui a alguns anos, quando as coisas tomarem assim um certo equilíbrio, nós vamos pensar em ter filhos. 25 anos, com 30 anos, 35, 40, hoje as pessoas estão casando muito
não vou dizer tardiamente, mas estão prolongando muito o casamento e, consequentemente, os filhos estão chegando numa idade em que os pais deveriam ter netos e eles estão cuidando de filhos quando eles deveriam estar desfrutando dos netos, não é? E é por isso que a galera não está conseguindo acompanhar os filhos, porque Deus nos criou para uma jornada, Deus nos preparou para que a gente pudesse viver a vida não prolongando tanto, e é por isso que os óvulos femininos, eles não se renovam, as mulheres já nascem com essa quantidade definida, e quanto mais velho vai ficando, pior. Então, mas nós sonhamos e colocamos na nossa agenda, daqui a alguns anos nós vamos ter filhos, e é algo tão normal, jovens ter filhos, mas não é normal Deus dar uma promessa para um homem de 75 anos e falar para ele, você vai ter muitos filhos. Ele diz, isso está de brincadeira, porque a minha mulher é linda e maravilhosa, mas não dá, não tem como. 25 anos se passam e agora nós temos um homem de 100 anos de idade, e a sua mulher de 90 anos. Imagine como que deveria ser Abraão. Andava curvo, alguma muletinha, trêmulo, sentindo já os efeitos da velhice, 100 anos. Como é que seria a sua esposa Sara? Como é que seria o vigor dessa mãe de 90 anos amamentar um filho? Como é que seria Abraão e Sara andando pela cidade? Nossa, é o tataraneto? Não, é meu filho. Adotivo? Não, foi natural. Mas como? Com 90 anos? Você de 100, mas como assim? Que remédio vocês tomaram? O que aconteceu? Que vigor é esse? Como pode alguém com 100 anos comparecer, afinal de contas? Dá conta? E Sara disse, pelo poder de Deus, deu certo. Imagine o que foi a reação de Abraão ao ver que realmente a promessa se cumpriu e nasce Isaque. Um filho tão amado, que trouxe tanta alegria àquele casal. 25 anos depois da promessa feita, eles têm agora a realização dessa promessa. Mas eu entendo, meus irmãos, que este momento que foi como um sonho na vida de Abraão, passa por um momento também difícil, quando Deus diz, Abraão, eu preciso provar você para ver se você de fato me ama. E numa família numerosa, talvez a perda de um filho, de 2, ela é sentida, mas você a compensa com outros 5, 6, 7, 8, 9, 10, assim por diante. Mas numa família de 3, um só filho, e Deus diz, você vai ter que me sacrificar o teu único filho, o teu amado filho. E Abraão, tão disposto que estava, que vai com aquele menino junto ao Monte Moriá, Isaque, um adolescente, atento a tudo que se passava à sua volta, ele pergunta, meu pai, eu vejo aqui a lenha, eu vejo aqui o cutelo, mas eu não estou vendo o animal para o sacrifício. Tamanha era a fé daquele pai, que ele diz, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro. O autor aos Hebreus vai dizer que Abraão tinha uma fé tão grande em Deus, que ele entendia que mesmo que ele viesse a matar o seu filho, Deus o traria de volta. Tão determinado que Abraão estava. Aquele livramento, certamente, talvez, para Isaque foi como um sonho. Como que Deus interveio num momento tão crucial? Fiquei pensando, meus irmãos, em Jacó e Raquel. Quantos anos Jacó trabalhou para poder ter aquela a quem ele tanto amava? 14 anos, e a Bíblia diz que aqueles foram como que poucos dias, tamanho era o amor que ele nutria por ela. Soube esperar, esperou, fez o que foi necessário. Porque quando a gente ama, a gente sabe guardar essas coisas no coração. Quando a gente ama, a gente passa o tempo que for necessário, mas a gente aguarda, a gente sofre, a gente espera, a gente se preserva, a gente espera um momento oportuno para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível e da maneira mais agradável possível. Jacó tanto amava Raquel que quando ele se apropriou daquela que ele tanto amava, eu penso que foi como de fato um sonho. Mas eu vejo Raquel quando ela teve o seu primeiro filho, impossibilitada que estava, e Deus lhe abriu a madre, e ela começa então a gerar filhos, porque ela orou ao Senhor dizendo para Jacó, dá-me filhos, senão eu morro. Só quem passa pelas dificuldades que passam pela vida, chega e quando de repente podem desfrutar deste momento, realmente pode dizer, foi como um sonho o nascimento daquele filho. Fiquei pensando, meus irmãos, quando Jacó
ele chega no Egito e ele se depara com aquele a quem ele havia pensado que havia morrido, que era o seu filho José. E ele agora não só vê o seu filho vivo, mas vê o seu filho à frente da maior nação daqueles dias, sendo considerado um homem mais poderoso daqueles dias. Imagine a sensação daquele pai que já tinha dado o seu filho como morto e agora vê o filho sendo um dos homens mais bem-sucedidos daqueles dias. Foi como um sonho, certamente, para a vida daquele pai. Mas não para por aí, porque o próprio texto que nós lemos descreve para nós que quando Israel pôde voltar do exílio, nós vamos falar sobre isso, o próprio texto nos diz, foi como um sonho. E se você ler o livro de Neemias e o livro de Esdras, você vai ver que o momento foi carregado de tanta emoção, de tanta alegria, mas também de tristeza, porque eles começaram um trabalho de reconstrução do templo, e a Bíblia diz que houve um misto de sentimentos, porque de um lado eles estavam muito felizes, porque agora o templo vai ser reconstruído, mas aquele templo reconstruído não tinha a beleza, não tinha a grandeza que o templo de Salomão possuía. Então, enquanto alguns choravam de alegria, porque havia a possibilidade de estar em Jerusalém louvando a Deus, outros choravam de tristeza, porque a grandeza daquele templo não era igual ao do primeiro. Mas a Bíblia diz que esse retorno foi como um sonho. Assim como foi um sonho quando o anjo visita Maria, dizendo: você vai ser mãe, Maria, sem ter relacionamento sexual com José. Mas como é possível? Descerá sobre ti o Espírito Santo. Assim como foi um sonho quando aquela multidão de anjos chegaram àqueles pastores discriminados pela sociedade que eram, e eles se apresentam a eles trazendo a boa nova a respeito de que nasceu o menino Jesus. E aqueles pastores ficavam como que sonhando a respeito daquela visão. Seria aquilo uma miragem? Não, não era. Fiquei pensando naquele Simeão que está lá descrito em Lucas 2, um homem já de idade que guardava a redenção de Israel, e ele chega ali, ele se depara com o menino Jesus, com seus pais, e a Bíblia diz que ele toma aquele menino nas suas mãos, e ele faz uma oração dizendo: Senhor, agora podes despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Tamanha foi a sensação daquele homem que ele diz: eu não preciso continuar vivendo mais, porque eu vivi para ver aquilo que o Senhor vai fazer através desse menino nesta nação. Foi de fato como um sonho Simeão tomar o menino Jesus em suas mãos. Irmãos, fiquei pensando que foi como um sonho quando o Cristo ressuscitou. Quanta alegria, quanta emoção, as esperanças que já estavam indo embora, elas se reacendem. Fiquei pensando, meus irmãos, que foi como um sonho quando Jesus estava sendo elevado às alturas, à vista de todos eles, voltando para o lugar de onde ele veio. Fiquei pensando que foi como um sonho quando o Espírito Santo desce no dia de Pentecostes, desfazendo a maldição de Babel, unindo as nações, proclamando a todos os povos debaixo do céu a respeito do Redentor, do Salvador, do Senhor Jesus. Fiquei pensando, meus irmãos, que vai ser como um sonho quando o Senhor Jesus voltar pela segunda vez. Vai ser como um sonho para aqueles que o aguardam, mas vai ser uma tribulação muito grande àqueles que passaram a vida inteira ridicularizando. Mas, meus irmãos, fiquei pensando a respeito de alguns acontecimentos da nossa vida que pode sim ser descrito como um sonho na nossa vida. Já imaginou você que se preparou durante tantos meses, tantos anos, passou naquele tão sonhado vestibular, foi como um sonho naquela faculdade, naquele curso que você gostaria, naquelas condições que você almejava, é como um sonho na vida de alguém. Fiquei pensando também, meus irmãos, naquela primeira experiência internacional que uma pessoa tem. É como um sonho, de repente, você começa a ver toda a sua história, de onde você saiu, e agora você tem a oportunidade de conhecer outros povos, de estar em contato com a outra cultura. Isso é como um sonho na vida de uma pessoa. A mim, particularmente, foi como um sonho conhecer a Coreia do Sul. A primeira viagem de avião, porque quando se é criança no interior, e que a gente vê aquelas espaçonaves passando tão pequenas lá em cima, e a gente olhando e só vendo ali, tão longamente, tão longe, e um dia você está dentro daquilo, olhando de cima para baixo, meus irmãos, e vendo que a chuva paira sobre a cidade, mas quando o avião chega a uma determinada altitude, o sol está brilhando maravilhosamente bem, e você fica tentando entender este fenômeno. É como um sonho, talvez. Uma primeira viagem de avião deve ser algo assim
a mim também foi algo sensacional. Um casamento pode ser como um sonho. Um casamento pode ser um momento tão maravilhoso na vida de um jovem, na vida de uma jovem, na vida de uma donzela. O nascimento do primeiro filho pode ser como um sonho. Ir a um estádio de futebol pela primeira vez, ver o seu time ganhar uma taça inédita, pode ser como um sonho. Por que não um McLanche feliz na vida de uma criança pode ser como um sonho? Porque só se ouve falar disso e de repente você está dentro de uma lanchonete comendo aquilo que você só via pela televisão. Pastor, isso é simples demais. Simples para você. Para muita gente é como um sonho. Comer o primeiro McLanche feliz e poder escolher que brinquedinho você vai querer. Irmãos, são tantas coisas que nós poderíamos descrever como um sonho. E o texto descreve para nós a respeito de um acontecimento que foi como um sonho. E esse acontecimento foi tão marcante, foi tão extraordinário. E eu quero apresentar apenas 3 coisas que esse texto me ensina sem me estender a respeito dele. Meus irmãos, o texto nos diz claramente que quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. E aqui então o salmista começa a descrever algumas coisas que aconteceram, essa experiência, essa intervenção de Deus, e o impacto que isso causou à vida das pessoas e à vida das nações. 3 lições me saltam aos olhos aqui, minimamente a respeito desse texto. A primeira delas, meus irmãos, está no verso de número 1, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião. Ficamos como quem sonha, então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de canto de alegria. Até nas outras nações se dizia, o Senhor fez grandes coisas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Por que o salmista está registrando isso? Por que o salmista está relatando este acontecimento? Por que o salmista está descrevendo a respeito dessa intervenção de Deus à vida de um povo? Porque quando Israel chegou na terra prometida, foi como um sonho. A vida das pessoas mudaram, a prosperidade começou a fazer parte da vida daquelas pessoas, e o próprio Deus havia dito a elas, cuidado, porque vocês vão entrar numa terra, e a vida de vocês vai mudar, mas vocês correm o risco de se esquecer de mim. Porque a prosperidade, ela tem a capacidade, meus irmãos, de drenar do nosso coração um sentimento de dependência, de confiança, de submissão a Deus. E o povo fez isso, o povo começa a se esquecer de Deus. Mas chegar à terra prometida, depois de 40 anos peregrinando pelo deserto, foi como um sonho, mas ser retirado daquela terra, certamente foi o pior pesadelo desse povo. Se existia, podemos assim dizer, uma das piores maldições que pairava sobre o povo, conforme descrito em Deuteronômio 28 a 32, seria ser retirado da sua terra. E Deus fez isso. Deus permitiu que Israel fosse arrancado de Jerusalém. Deus permitiu que a Babilônia invadisse Jerusalém, destruísse o templo, levasse o povo cativo e permanecesse lá por 70 anos. E aqui o salmista, então, está relembrando a respeito desse feito extraordinário de Deus, após passar tantos anos. Alguns profetas, quando Israel foi levado cativo, começaram a dizer o seguinte: calma, daqui a 2 anos as coisas vão mudar, daqui a 2 anos vocês vão voltar para Jerusalém de novo. Deus levanta Jeremias dizendo, não vai, vocês vão ficar 70 anos neste cativeiro, e é bom vocês irem se acostumando. 70 anos, casem, construam suas casas, plantem pomares, orem pela paz da cidade. Não adianta ficar lamentando, porque os efeitos disso não vão passar tão rapidamente na vida, não. 70 anos se passam. E agora nós estamos diante de um mover de Deus extraordinário, surpreendente. Tamanha foi a manifestação de Deus na vida daquele povo, que dá a ideia de algo que começa a acontecer repentinamente. Sabe o que o salmista está registrando aqui? Ele quer trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Porque quando nós estamos passando pelo dia mau, é sempre importante nós olharmos para trás e lembrarmos os feitos de Deus na nossa vida. É sempre importante quando nós estamos vivendo um dia ruim, vivendo uma crise, passando um momento complicado na nossa jornada, na nossa trajetória, nós precisamos olhar para trás e dizer, calma, Deus não tem se esquecido de nós.
Deus intervém na nossa vida, Deus manifestou o seu poder nas nossas vidas ao longo dos anos. Que motivos que nós temos para de repente nós começarmos a achar que Deus não vai fazer de novo, que Deus não vai nos visitar de novo? E Ele está dizendo, quando o Senhor restaurou, Ele está falando de um efeito no passado, porque Ele está querendo encorajar uma geração no presente, meus irmãos. E nós, como povo de Deus, nós precisamos, diante de determinados momentos, diante de um determinado ambiente, diante de determinadas informações, nós precisamos olhar para trás e dizer, calma minha alma, porque eu confio em Deus, porque eu espero no Senhor, porque eu creio que Ele é o meu Deus, Ele é o meu Pai, Ele cuida de mim, Ele cuida das aves, Ele cuida das plantas, eu sou o seu filho, Ele não vai se esquecer de quem eu sou. Queridos, lembrar os feitos de Deus no passado pode pacificar o nosso coração no presente. Quando a adversidade vem, quando as coisas não acontecem do jeito que nós gostaríamos. Eu gosto muito da resposta de Jó, sua esposa. Calma, minha esposa. Deus sempre tem nos feito bem. Estaríamos nós privados de experimentar um dia ruim, um momento difícil? Tudo bem que veio tudo assim no pacote, né? Não foi a granel, não. Veio tudo assim no combo. Aquele homem que de repente tinha tudo e ele se vê praticamente sem nada. E ele pôde dizer, eu esperava o bem, veio o mal. Eu esperava a luz, veio as trevas. Eu esperava uma palavra de um amigo, mas ninguém se aproximou de mim. Os meus amigos são os animais. Lembrar os feitos de Deus no passado, como que isso pode mudar a nossa vida? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Foi o que Jeremias tentou trazer quando ele se viu diante deste momento, porque ele viveu os momentos que antecedeu essa invasão babilônica, mas ele teve que também levar uma palavra para aqueles que estavam na Babilônia. Ele viveu nesses dois ambientes. E o salmista aqui, ele está descrevendo essa intervenção extraordinária de Deus. Mas, meus irmãos, nós precisamos lembrar os feitos de Deus no passado, porque isso tem uma finalidade: crer nos feitos de Deus no presente. De nada adianta, meus irmãos, a gente simplesmente relatar o que Deus fez no passado. Olha o que o texto diz, verso de número 4. Senhor, restaura-nos, é presente, é necessidade de hoje. Ele olha para trás e ele diz, Deus interveio, Deus agiu, Deus se manifestou na nossa vida, mas eles estão se deparando com realidades no seu tempo presente, com dificuldades naquele momento. Restaura, Senhor. Ou, Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto, na Ara, restaura a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Irmão, se você pesquisar, o Negueb é o maior mistério que tem na Palestina. É um lugar seco, árido, aparentemente sem vida. E de repente a gente começa a ver a formação de enxurradas, de águas em abundância, que começa então a cobrir todo aquele lugar aparentemente sem vida, extremamente ressecado. Era o Negueb. E de repente ele passa por uma transformação, e de repente ele é visitado por essa dádiva do alto, e de repente aquele lugar seco, ermo, sem vida, se transforma quase que num jardim, numa relva verde, um fenômeno extraordinário. O salmista está dizendo o seguinte: lembrar dos feitos de Deus no passado tem que nos impulsionar a viver em fé no presente. Ele está orando por coisas do seu presente. Ele está orando para Deus mudar a sua sorte no tempo presente. Ele traz à memória os feitos de Deus no passado, a fim de que o povo pudesse crer que Deus é ainda Deus presente. Será que vai ter algum momento na vida da igreja em que a promessa de Jesus ela vai deixar de ser alguma realidade? Eis que estou convosco todos os dias? Será que vai ter algum momento na jornada da igreja em que essa promessa de Jesus não se aplica mais à nossa realidade? Olha, me esqueci de vocês, não quero saber mais, cansei, não serei mais o seu Deus. Não, nós precisamos ser um povo que continua crendo nos feitos de Deus no presente. Nós precisamos ser o povo que continua acreditando que Deus é quem age, que Deus opera, que Deus tem poder, que Deus faz coisas grandiosas, que Deus sustenta o seu povo, que Deus nos fortalece, que Deus nos encoraja, que Deus nos anima, que Deus nos alegra, que Deus nos aviva, que Deus nos desperta, irmãos. Irmãos, nós temos que crer no poder de Deus. Porque às vezes a igreja está racional demais, está fria demais,
está acomodada demais, está humanista demais, está carnal demais. Parece que Deus não é Deus que intervém, parece que Deus não é Deus que age, e a ilustração aqui, ela contraria toda a lógica humana, porque está falando de algo extraordinário, de algo que muda tão drasticamente, tão repentinamente como era o deserto, e ele está dizendo para as pessoas do seu dia: creia em Deus, confie em Deus, descanse no Senhor, creia que Ele tem poder, creia que Ele age, creia que Ele tem o domínio, creia que Ele reina sobre as nações. Quem tem a palavra final, meus irmãos, não é nenhum governo, é Deus. Meus irmãos, nós temos que ser essa igreja que crê de todo o coração, que Deus age na nossa vida, que Deus opera poderosamente, que Deus tem todo o domínio, tem tudo nas suas mãos. Às vezes nós dizemos como se Deus tivesse perdido o controle. Veio o coronavírus, deu um drible no eterno. Deus perdeu o controle. Ficamos apavorados. Meu Deus, a esquerda vai dominar de novo. Meu Deus, como é que vai ser? Ai, Senhor Jesus, tem misericórdia. Não permite, que não sei o quê. Parece que Deus não tem esses homens nas suas mãos. Meus irmãos, nós precisamos ser um povo que crê de todo o coração, que Deus prepara uma mesa no deserto, que Deus surpreende o seu povo, que Deus levanta a sua igreja, que Deus move a sua igreja. Irmãos, nós temos que crer nisso. Que Deus abre porta quando todo mundo diz o seguinte: esquece. Esquece o quê, cara? Esquece o quê? Você não sabe o Deus que eu crio, que eu sirvo? Você não conhece o meu Deus? Você não sabe o Pai que eu sirvo? Você está equivocado? Meu Pai é o Criador de tudo, rapaz. Ele trouxe à existência as coisas que não existiam. Você acha que isso é problema para o eterno? Irmãos, nós achamos que às vezes Deus não tem o domínio. Nós achamos que Deus não tem todo esse poder. Tenho pensado muito e tenho conversado muito com a igreja, que diferença faz crer nesse Deus? Que diferença faz nós pegarmos 66 livros que apresentam os feitos de Deus na história do seu povo, e a gente não tem descanso na alma, a gente não dorme bem, a gente está ansioso, a gente está estressado, a gente vive triste, a gente vive cabisbaixo, a gente vive derrotado, a gente vive como se Deus parece que não tem poder nenhum. Irmãos, nós precisamos crer nos feitos de Deus no presente. Restaura a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Aquele feito extraordinário que deixa os homens assim sem entender que fenômeno é esse. Porque lembrar dos feitos de Deus, meus irmãos, pode ser apenas museu. E Deus não quer uma igreja museu. Você acha que Deus quer que a igreja vire um museu? Um monumento? Quem quer que a igreja vire um monumento? Levanta a mão. Virou um monumento. Acabou a igreja, acabou. Igual está lá na Europa. Aqueles templos maravilhosos, as pessoas chegam lá. Rapaz, passou por essa igreja, pastor fulano de tal. E agora virou uma mesquita muçulmana. Virou uma boate, virou bar. Primeiro que é um equívoco a gente achar que a força da igreja está no templo. A igreja deveria ter desmistificado esse negócio, e o coronavírus vai dizer o seguinte: gente que condicionou a sua espiritualidade no templo, o Covid quebrou ele. Gente que só lia a Bíblia no domingo quando vinha no culto, ficou ruim. Não é? Ficou ruim. Gente que só orava quando estava no templo, ficou ruim, porque o coronavírus chegou e colocou todo mundo dentro de casa. E foi o que eu falei de manhã. E aí vem as surpresas. As esposas começaram a descobrir que os maridão lavam louça muito bem. Porque talvez tinha marido que não sabia o que era o detergente. O que é isso aqui? É detergente. Mas como é que usa esse negócio aqui? O rodo, quem sabe o que é rodo? Rodo. Passar pano. E aí o cara passa o pano só no visível. E deixa os cantos. A mulher chega. Aí. Cantinho aqui, ó. Ficou bom, não. Bênção demais, não é não? O coronavírus trouxe assim tantas lições. Melhorou tanto algumas coisas na vida das pessoas. Os homens aprenderam tantas coisas, que ficar em casa
não é talvez assim uma coisa tão simples. Viram quanto serviço tem, não é verdade, irmãos? Como que é difícil às vezes a vida das mulheres que têm que fazer tantas coisas e ainda cuidar da casa. Queridos, crer nos feitos de Deus no presente. A igreja é um povo diferente, irmãos. Presta atenção, a igreja é um povo diferente. Todo mundo não, muita gente dizendo o seguinte: você veio da ameba, houve processos evolutivos até a gente chegar aonde chegou. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu não dou conta. Eu não dou conta. Porque eu não consigo entender, imaginar e crer em algo tão perfeito que nós temos, que é o nosso corpo humano, que é a criação, o sistema solar, toda essa complexidade de coisas. Esse negócio foi assim, acontecendo casualmente, sem um propósito, sem uma intenção, sem um alinhamento, sem um planejamento. Meu Deus do céu, vamos olhar para um corpo humano, a sua complexidade, a sua beleza, a sua grandeza, cada detalhe, meu Deus do céu, isso não pode ter vindo do nada. Mas às vezes, meus irmãos, a gente insiste em viver como se Deus estivesse assim. O povo de Deus precisa crer nos feitos de Deus no presente. A igreja não pode se acovardar diante desse vírus. A igreja não pode se intimidar diante de nenhum governo. A igreja não pode se curvar diante de nada, meus irmãos. Porque nós cremos num Deus que tem todo poder, nós cremos num Deus que fez tudo, nós cremos num Deus que tem todo domínio e que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, que tem todo domínio, que tem todo poder. Creia que Deus pode, creia que Deus... Mas se Deus não fizer, glorifique. Não é assim? A gente crê. Ah, mas Deus não fez. Glorifique. Porque Deus sabe que você acreditava de todo o coração que Ele tinha poder. Que você não tratou Deus como um frouxo. Porque tem hora que parece que a gente está tratando Deus como se fosse um frouxo. Um cara fraco. Falei hoje de manhã. O evangelho é precioso demais para ser oferecido a preço de banana. Ó, o evangelho não é preço de banana final de feira, viu? Porque às vezes a gente quase que se curva diante do pecador para dizer para ele assim: pelo amor de Deus, aceita Jesus, não faz esse favor para o eterno. Que evangelho é esse, cara? Jesus diz: não deis aos cães aquilo que é santo, nem lanceis as vossas pérolas aos porcos. O evangelho é precioso demais. Temos que pregar o evangelho, temos que compartilhar o evangelho, mas nós não temos que tratar o evangelho como se fosse banana final de feira. Vamos oferecer de qualquer jeito, vamos pedir pelo amor de Deus para que os homens creiam nele. Não. Não. Isso não. Não podemos, irmãos. O evangelho é o poder de Deus. Irmãos, vamos crer que Deus age no presente. Mas eu quero crer, meus irmãos, que os feitos de Deus no passado e a fé em Deus no presente não anulam a necessidade de trabalho ardente. Presta atenção. A fé num Deus, ou lembrar os feitos de Deus no passado, crer que Deus pode agir no presente, não anula a necessidade de trabalho urgente, árduo e contínuo. Eu gosto muito desse equilíbrio bíblico. Porque, por um lado, você tem um Deus que é... Um Deus que é soberano. Mano, tão ruim. Por um lado, nós temos um Deus... Cremos num Deus que é soberano, cremos num Deus que tem todo poder, cremos num Deus que domina, cremos num Deus que age, cremos num Deus que controla tudo. O coração do rei está nas mãos de Deus, ele o inclina para onde ele quiser. Nabucodonosor achava que ele era o bom, ele olhou assim para a Babilônia, e ele se ensoberbeceu, e Deus falou com ele: eu vou te quebrar, cara. Eu vou te tirar do trono, vou colocar você no meio do mato. Você vai viver igual um animal. Para você aprender a quem você deve glorificar. Presta atenção, meus irmãos. Olha só, os feitos de Deus no passado e a fé em Deus no presente não anulam a necessidade de trabalho duro. Versos 5 e 6 diz assim: Senhor, restaura-nos.
Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Meus irmãos, o primeiro ato de Deus, conforme está lá no verso primeiro, é rápido. Mas imagine você, quem já trabalhou na roça sabe como é que é. A preparação da terra, carpir, deixar tudo pronto, lançar semente, esperar a chuva. É um processo mais árduo, laborioso, que exige paciência, exige resiliência. Não é algo que acontece da noite para o dia. É trabalho duro, é trabalho árduo. Por isso que o povo está aqui, nesse contexto de agricultura. Eles estão dizendo, gente, as condições não são boas, mas quem sai andando e chorando enquanto semeia, porque não adianta nada a gente ficar lamentando, não adianta nada a gente ficar reclamando, não adianta nada ficar terceirizando. Porque não é assim, irmão? Eu não venci na vida porque eu não nasci naquela família. Eu não venci na vida, bobo, sabe por quê? Porque eu não estudei naquela escola. Eu não venci na vida, sabe por quê? Porque eu não tive oportunidade. Eu não venci na vida, sabe por quê? Por isso, por isso, por isso. Eu não venci na vida, sabe por quê? Porque meus pais tinham problema demais. Eu não venci na vida, por isso, por isso, por isso. Eu não cheguei a lugar nenhum. A gente está... Irmãos, ficar lamentando não muda a vida de ninguém. Ficar reclamando não altera os problemas, não resolve os problemas, não muda nada. Quem sai andando e chorando enquanto semeia? Meus irmãos, nós lembramos dos feitos de Deus no passado, nós glorificamos a Deus, um Deus que agiu, um Deus que interveio. Nós temos que crer de todo o coração que Deus, Ele ainda está atuando no presente. Mas, meus irmãos, nós precisamos ser um povo que trabalha corajosamente. Fiquei lendo um dia desse aí que a igreja vai perder 20% a 30% dos seus membros. Toda a igreja. E eu fiquei pensando, meu Deus, não é possível um negócio desse. Meu Deus, tem misericórdia. Jesus, tem misericórdia, Senhor. Aviva a tua obra, meu Deus. Aí o medo começa a entrar no coração da gente. A gente começa a se sentir culpado. Meu Deus, o que é que eu faço? Meu Deus, tem misericórdia. Vamos trabalhar, gente. Vamos correr atrás. Vamos modernizar. Vamos para cima. Vamos fazer o que for necessário. Vamos pensar a igreja. Vamos orar. Vamos jejuar. Vamos trabalhar. Vamos correr atrás. Vamos crer no poder de Deus. Mas não vamos ficar de braços cruzados. Irmãos, não vamos ficar de braços cruzados. Vamos para cima, vamos para a luta, vamos estar presente, vamos orar, vamos pregar, vamos fazer o que for necessário, porque, meus irmãos, lembrar do que Deus fez e crer que Deus pode fazer ainda hoje, não anula a necessidade de trabalho duro. A igreja tem que trabalhar. A igreja tem que continuar fazendo o que precisa ser feito. Precisamos, meus irmãos, entender o que está acontecendo, precisamos nos modernizar. Estamos numa diáspora digital. Me lembro que a gente um dia, quando foi comprar esses equipamentos, e aí o conselho ficou pensando, pastor, mas como é que vai ser, pastor? Os crentes não vão vir mais na igreja, pastor. Os crentes vão ficar em casa, assistindo culto pela internet. Eu disse, meus irmãos, nós temos 700 mil pessoas nessa cidade. Então a cidade é muito grande, tem muita gente. Vamos pensar para fora da caixa. Aí veio o coronavírus. Aí pastor que demonizava a internet, falou assim, meu Deus, e doidou correr atrás das operadoras. Eu preciso de um ponto de internet. Nossa, gente, tem misericórdia, eu preciso, porque como é que eu vou fazer? Se não for pela internet, nada acontece. Quanta coisa mudou, não é verdade? Eu corri logo, comprei logo uma webcam boa, um microfone. Falei assim, não, se é para fazer, vamos tentar fazer mais ou menos arrumadinho. E como diz o meu filho, pastor youtuber. Irmãos, terminando. Os feitos de Deus no passado e a fé em Deus no presente não anula a necessidade do trabalho árduo. Quem sai andando e chorando? A igreja, meus irmãos, crê no poder de Deus. E a igreja sai. Ela avança. Ela trabalha. Ela ora, ela faz aquilo que precisa ser feito. Irmãos, eu queria deixar duas coisas aqui, para a gente orar terminando. Fiquei pensando como que esse texto pode nos ajudar dentro desse momento que nós estamos vivendo. Primeiro, o Salmo nos fala aqui de uma anormalidade que o povo experimentou. Gente que teve que ficar
fora da sua terra, fora das suas casas, foram levados cativos para uma outra nação e lá ficaram 70 anos. O cativeiro babilônico, ele trouxe uma realidade muito dura à vida daquelas pessoas. Se você ler os textos de Jeremias, de Isaías, os profetas, você vai ver como que foi complicado esses momentos na vida do povo de Deus. O cativeiro trouxe uma dura realidade em que o povo permaneceu 70 anos naquela que era a nação mais poderosa, naquela que era a nação de maior cultura naqueles dias, e o povo ali permaneceu. Um novo tempo se inaugurou na vida do povo de Deus, uma nova realidade foi imposta por causa do cativeiro babilônico. Um momento diferente que o povo estava experimentando. E nós estamos diante de um momento diferente, nós estamos diante de um ambiente diferente. Vindo para cá, eu estava vendo uma música, de uma gravação de uma música, de uma igreja, na gravação de uma música, e o templo assim abarrotado de gente. E eu disse para minha esposa, quando é que a gente vai ver assim de novo, hein? E o povo indo para a igreja sem medo, sem máscara, não é? Sem máscara, como é que vai ser? Quando que vai ser? Vai ser breve, em nome de Jesus, vai ser breve, não é? Mas, irmãos, estamos diante de um momento anormal, estamos diante de um momento diferente. Mas, queridos, há um desafio aqui nesse texto. O Salmo nos fala do perigo de uma adaptação a esse novo normal. Presta atenção. Quando o texto diz, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Ou seja, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. E aí eu te pergunto, como que se deu isso? A história vai dizer o seguinte, que os judeus que estavam na Babilônia não voltaram de uma só vez. Não voltaram. Eles voltaram em 3 momentos diferentes. Em 3 momentos distintos. Como, por exemplo, com Zorobabel, no ano 538 a.C., conforme o texto de Esdras 1:6. Depois, em 458 a.C., conforme Esdras 7-10. E, por último, com Neemias, em 445 a.C. Então, percebe que o povo não volta de uma só vez para Jerusalém. Sabe por quê? Possivelmente, as condições em Jerusalém não estavam fáceis. Eles se adaptaram àquela anormalidade, eles se ajustaram na Babilônia. Quem sabe pensar o seguinte, estamos numa nação rica, estamos numa nação poderosa, e vamos ficar aqui, vamos tocar a nossa vida, afinal de contas, duas gerações de pessoas nasceram na Babilônia, e agora como é que esse povo volta para Jerusalém, dadas as condições de vida em Jerusalém? As coisas não estavam bem em Jerusalém, a terra 70 anos sem ser cultivada, sem ser preparada, e quem sabe, possivelmente o povo não estava assim muito animado a voltar. Por isso que alguns entendem que o verso 4 diz assim, Senhor, restaura a nossa sorte. É como se ele estivesse dizendo o seguinte, Senhor, traga mais irmãos nossos. Porque talvez alguns judeus que estavam na Babilônia não estavam assim muito entusiasmados em voltar, não. O culto já voltou, mas não vamos, não. As coisas já estão voltando ao normal, mas não vamos mais na igreja, não. As coisas já estão voltando à sua rotina normal. Que nada, vamos nos acostumar com essa espiritualidade virtual. Vamos ficar em casa, vamos ficar quietinho. Nós aprendemos que dá para a gente ser crente em casa, sem poder ir na igreja, sem poder nos envolver com as pessoas. E quem sabe aqui aqueles irmãos estavam se adaptando e aceitando o anormal como normal. Deus disse, eu mandei vocês para a Babilônia, não é para vocês viver lá. Era 70 anos, agora é hora de voltar. E talvez alguns não estavam querendo mais. Talvez você que está acompanhando pela internet, talvez já chegou a pensar isso. Eu aprendi que, até porque na internet eu consigo ouvir pastores melhores do que o nosso. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, né? Não tem nenhum problema, nenhuma dificuldade. Mas eu creio que o texto nos ensina a respeito da necessidade de nós não aceitar o anormal como normal. Não é normal ser crente em casa. Não é normal viver uma espiritualidade desconectada da comunidade. Não deixemos de congregar, meus irmãos, como é costume de alguns. Diz a Escritura, antes façamos admoestações e tanto mais quanto vede que o dia
se aproxima. Não é normal viver longe da comunidade. Então, o meu desafio aqui é para a gente não aceitar como normal aquilo que é anormal. Estamos num momento distinto, específico, mas nós não podemos permitir que o anormal se transforme num normal na vida da gente. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos abençoe, para que a gente possa viver essas realidades. E eu quero terminar, talvez, deixando uma palavra que está dentro do que nós falamos. Vamos ficar de pé e vamos orar. Talvez você que veio aqui hoje, Deus é aquele que sonda os nossos corações, não é verdade? E nós precisamos crer mesmo, meus irmãos, que Deus, Ele trabalha, Ele tem poder, Ele pode todas as coisas, e nós temos que crer nisso. Eu queria que nós orássemos neste momento em prol disso, né, para que Deus realmente esteja visitando os corações, fortalecendo. Talvez você saiba aí de alguém que está precisando de uma oração, está precisando de um despertamento espiritual, gente que está fria na fé, gente que lá vai se ajustando a esse novo normal, né, tratando essas coisas como se fossem normais. Vamos orar para Deus realmente fazer a obra, a começar em nós, né, trazer restauração, trazer cura, trazer despertamento, trazer quebrantamento, trazer humildade, irmãos, para que a igreja continue caminhando dependente do Senhor.